Olá, bom dia, louvado seja Deus. Estamos aqui mais uma vez para comentar mais um vídeo. Chegamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e o capítulo 1. Segundo Nia Palma, a segunda epístola aos Tessalonicenses tem como tema, né, a segunda vinda do Senhor com relação aos crentes perseguidos, com relação aos pecadores que não se arrependeram e com relação à igreja apóstata. Amém? Então, por que ela foi escrita? Ela foi escrita com os seguintes propósitos. Primeiro, para consolar os crentes durante o novo surto de perseguições que a igreja estava passando, para corrigir uma falsa doutrina de que o dia do Senhor já tinha vindo. Amém? Capítulo 2, versículo 1. As severas perseguições ocasionaram, em alguns, a ideia de já ter começado a grande tribulação. Isso era bem claro e recorrente na igreja primitiva. Eles criam piamente que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. E para censurar aqueles que se comportavam desordenadamente. Amém? Ainda hoje, existem muitos crentes que, por falta de renovação da mente, se comportam desordenadamente, fora de ordem. Que ordem? A ordem do andar no Espírito, a nova vida. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Então, o capítulo 1 vai começar com um prefácio e uma saudação, e depois com ações de graça que o apóstolo Paulo dá. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todas as cartas de Paulo tinham o propósito de levar a mensagem de Deus. Paulo era um apóstolo, alguém comissionado e enviado por Deus para anunciar as boas novas. Amém? Então, na ação de graças, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Olha que coisa interessante. Paulo, pelo que ele observava na vida desses irmãos, pela percepção que ele tinha, ele traz duas características aqui interessantes. Primeiro, a fé que aumenta sobremaneira e o amor que vai aumentando de um para com os outros. Isso traz alegria e faz com que o apóstolo dê ações de graças a Deus. Amém? Então ele diz aqui no versículo 4: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais, sendo, evidentemente, sinal evidentemente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo diz que Jesus iria voltar e ele iria julgar, amém? Aqueles que ou não conheciam o Senhor, ou aqueles que conheciam o Senhor, amém? Mas não obedeciam ao evangelho. É muito perigoso você conhecer a palavra e não ser praticante da palavra. Jesus compara esse homem a um homem sensato, que quando foi construir uma casa, usou como fundamento a areia. Quando vem as tribulações, quando vem as provações, rui, a casa cai, porque o fundamento é areia, é móvel, é fraco. Ele considera o homem prudente aquele que escuta a palavra dele e as pratica, que construiu uma casa também, mas usou como fundamento a rocha. A rocha que é Jesus, a rocha que é a palavra. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Ele diz: para aqueles que não conhecem ao Senhor e para aqueles que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e boa obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado por vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Então, é muito importante nós entendermos isso. O fato de os tessalonicenses estarem crescendo em fé e amor, ao mesmo tempo em que enfrentam bravamente perseguições, é sinal evidente de que Deus está operando para prepará-los para o seu reino. Um dia, a situação atual se reverterá, pois os perseguidores sofrerão tribulação e os perseguidos encontrarão alívio. Quando isso vai acontecer, Paulo diz aqui, na volta do Senhor Jesus Cristo e na intervenção de Deus no nosso dia a dia. Amém? Os dias que nós estamos vivendo não são dias fáceis, são dias difíceis e nós precisamos procurar desenvolver, fazer crescer essa fé e esse amor. A fé cresce quando nós ouvimos e meditamos e praticamos a palavra de Deus. Primeiro ouvir, depois o meditar, que é pensar consigo mesmo a respeito daquilo que foi ouvido. E na sequência a prática. Isso faz com que nós tenhamos experiências com Deus e, através dessas experiências com Deus, nós sejamos fortalecidos na fé. Isso vai redundar em amor de uns para com os outros, em misericórdia, em ajuda mútua e nós só iremos crescer. Então, louvo a Deus pela oportunidade que tenho e, nesse tempo tão difícil, poder adentrar na tua casa e poder levar essa mensagem. Que você seja edificado. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses de forma exaustiva, amém? Para que, de fato, nós venhamos a ser abençoados. São apenas 3 capítulos. Concluiu a carta, volta e lê novamente, amém? Então, até amanhã. Que Deus abençoe você e tenha um bom dia. Grande abraço.